o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 4. O corpo social. Continuando as nossas discussões do PET volume 2, no qual já vimos sobre senso comum, sobre o objeto de estudo social como os fatos sociais e o método sociológico, principalmente refletindo aqui o estudo de M. Durkheim, abordaremos hoje uma reflexão sobre as grandes transformações que vinham ocorrendo com a Revolução Industrial impactando nas relações humanas de diversas formas, promovendo reflexões sobre o trabalho e sua organização social. Sobre o trabalho, precisamos adotar alguns conceitos importantes na sociologia de Durkheim, sobre coesão e solidariedade social. Como reflexão dessa coesão e solidariedade social, vamos falar sobre o corpo social. Para essa discussão, temos que fazer um processo dessa imaginação sociológica, que, segundo Durkheim, observar e compreender a sociedade é como se fosse compreender o corpo humano. Como assim? É perceber que nós fazemos parte de um grande organismo, que é a sociedade. Como nosso corpo tem as células, que têm as suas funções específicas, nós seríamos equivalentes a elas, por nossas funções específicas em sociedade. Tendo aí também a reflexão dos órgãos, como nós temos o fígado, o rim, os pulmões, todos eles são importantes para o funcionamento do corpo. Na sociedade, no corpo social, nós temos aí esses órgãos como se fossem as instituições sociais. Quem são elas? A religião, a ciência, a educação, a economia, a política, a família, entre outros exemplos. Então, aqui nós temos um processo de imaginação que vai promover essa reflexão que, segundo Durkheim, cada um e cada coisa tem sua função para o bom funcionamento da sociedade. E por isso, Durkheim é conhecido como um funcionalista, dentro dessa proposta de método de estudo. Mas para essa problemática, vamos trazer algumas reflexões. Primeiro, se somos cada qual um indivíduo diferente, como conseguimos formar um só corpo? O que nos une? Entra aí a solidariedade e coesão social. Quando falamos de coesão social, quando falamos de coesão, estamos aqui refletindo a força de atração que traz a associação entre as pessoas que integram determinados grupos. Funciona da seguinte forma: quanto mais um determinado grupo partilha das mesmas crenças, ações, objetivos e ideias, mais coesos eles estarão. Vamos colocar aqui um exercício. Essa questão dessa coesão, ela vai ser mais intensa em pequenas cidades, em pequenos bairros ou em comunidades rurais do que em grandes cidades, grandes centros urbanos. Por quê? Porque as pessoas têm mais semelhança quando estão em pequenos grupos do que em um grupo maior. Essa coesão, então, ela vai se intensificando. Então, essa coesão ela tem uma intensificação maior nas sociedades mais simples. Uma leitura aqui já de Durkheim. Então, nessa proposta, a gente vai percebendo que quando nós pensamos mais ou menos iguais, agimos de maneiras parecidas frente às várias situações, querendo as mesmas coisas, tendo aí as regras morais dentro de uma consciência coletiva, somos assim mais próximos, no sentido mais facilmente ligados uns com os outros. Mas é importante aqui a gente contextualizar quando falamos sobre solidariedade social, porque a palavra solidariedade está associada no nosso vocabulário com a questão de fazer atos bons para pessoas ou a sociedade de modo geral. Mas aqui, no olhar sociológico, no olhar científico, o termo passa no conceito de solidariedade social, que seria essa cola, esse cimento que nos une. Como assim? Ela é extremamente importante para essa coesão social. Ou seja, se a coesão ela acontece principalmente em grupos menores, vamos pensar aí novamente em bairros, comunidades rurais, pessoas que estão ali mais interligadas uns com outros, né, têm as mesmas crenças, a mesma forma de agir, pensar ali, intensificado, a coesão é maior, a solidariedade social ela está ali presente de uma maneira específica. Não que uma sociedade mais complexa, como pensar uma grande cidade, como Belo Horizonte, São Paulo, essa coesão ela não exista.
Existe, mas de maneiras diferentes. Por isso aqui, a gente vai refletir dois tipos fundamentais no conceito de solidariedade social. O primeiro aqui seria a solidariedade mecânica, onde a coesão que acontece nas sociedades mais simples, mais homogêneas. Como assim? Esse tipo de solidariedade era mais comum nas sociedades pré-capitalistas, mais tradicionais. Claro que percebemos várias mudanças do comportamento com a modernização, que hoje em qualquer local vai ter essas intensificações. Só que a gente problematiza aqui, quem vai percebendo esse tipo de solidariedade, ainda na sociedade moderna que vivemos, onde temos aqui a questão da organização social das pessoas, de uma forma mais simples. Ou seja, nós temos aqui as relações sociais que se davam dentro de formas bem mais simples, quase mecânicas. As pessoas já tinham suas funções automáticas ali, seus comportamentos mais automatizados. Pensar, por exemplo, numa leitura mais simples aí sobre esse contexto, dentro de uma pequena comunidade, seja uma comunidade tradicional, uma comunidade rural, as pessoas já estão mais organizadas dentro das suas funções sociais. Não existe uma complexidade tão grande nessas relações sociais também presentes. Algo que a gente vai contextualizar mais nas sociedades modernas, as sociedades capitalistas, nesse olhar aqui, onde há uma complexidade maior. E essa solidariedade social tem um processo de ligação entre as pessoas, mas que acontece de uma forma mais orgânica. Como assim? Quando falamos de solidariedade orgânica, estamos falando aqui de sociedades como um organismo vivo, como cada instituição tem sua função para a sustentação do corpo social. Essas ligações entre as pessoas se dão também de maneira mais complexas e dependentes. Muitas vezes nós não percebemos, mas estamos cada vez mais interligados, em que ações de uns impactam pessoas em lugares muito distantes e que sequer conhecemos. Vamos pensar e contextualizar um pouco sobre isso. É pensar aqui, nós estamos vivendo um período agora de pandemia, onde nós tivemos que mudar vários comportamentos nas nossas relações sociais. Para adaptar essas mudanças, a gente partiu muito para as relações virtuais. Um exemplo é a nossa aula aqui agora. Talvez eu estou conversando com diversos estudantes de alguns lugares que eu nem conheço, estudantes que nem me conhecem, mas a gente está tendo aqui um processo de solidariedade, não mecânica, mas sim orgânica. Por quê? Porque eu tenho um foco, tenho uma função como professor, transmitir um conhecimento, mas eu não sei nem quem eu estou atingindo e nem o estudante que está tendo acesso aqui, que pode ser um estudante que eu trabalho diretamente na sala de aula, ou pode ser um estudante de qualquer lugar, pelo fato de estar sendo compartilhado nas redes sociais. Então, aqui nós temos um processo de solidariedade orgânica, para a gente entender essa complexidade que Durkheim chama atenção. Então, aqui para a gente problematizar ainda mais, a gente questiona o porquê a manutenção da solidariedade social é importante. E a gente reflete aqui porque nós somos muitos, nós somos diversos, vivemos uma sociedade cada vez mais de diversidades e diferenças. O exemplo pode partir de uma sala de aula, onde nós temos uma complexidade, desde a questão religiosa, a visão política, as propostas de vidas. Tem várias questões para a gente contextualizar essas diferenças e diversidades no ambiente de uma sala de aula. Imagina uma sociedade. A gente vai observar que dentro desse nosso convívio diário, sempre iremos nos relacionar com pessoas muito diferentes e que fazem parte do mesmo corpo social. Querendo ou não, essas diversidades e diferenças compõem essa complexidade dessa sociedade moderna, que a gente vai percebendo que dependemos cada vez mais dessa diversidade também nas nossas relações. Um exemplo, será que se estivéssemos no início do século XX aqui no Brasil, com todo um sistema precário de acesso de comunicação, de informação, conseguiríamos ter aulas dinâmicas como essa, virtual? É uma problemática para entender as mudanças dessa solidariedade. Mas aqui é importante entender que nós vivemos interligados cada vez mais uns com os outros. Essa cola, né? Esse cimento que a gente não vive sem mais. Essas conexões entre as pessoas, entre os diferentes, é o que faz o funcionamento da sociedade e desse corpo social que chamamos a atenção aqui. E sem essa interligação entre instituições e pessoas,
a sociedade, esse corpo social, ele pode adoecer. É o que a gente vai observar no conceito de Durkheim sobre anomia social. Aqui, referindo a Durkheim, quando fundou a disciplina de sociologia na França, estava testemunhando uma sociedade que cada vez mais era complexa e sofria modificações fortes e rápidas. Dentro desse processo, ela também estava adoecendo. Por quê? Porque a solidariedade e a coesão social estavam mais fracas, desmanchando-se diante de um processo onde as instituições, pensando nelas aí como os órgãos desse corpo social, não estavam sendo mais capazes de manter a coesão entre as pessoas e o bom funcionamento da sociedade. E aqui entra a importância do trabalho na relação social para Durkheim. Essa divisão do trabalho, essas relações do trabalho, é uma leitura importante aqui no conceito de solidariedade também para Durkheim. Quando Durkheim começou a perceber que o trabalho estava se tornando mais e mais especializado, e isso aqui não é difícil imaginar, é pensar que na questão do médico que nós temos hoje, diante das gerações atrás, ou nos professores, ou entre outras várias questões, a gente vai perceber que esses trabalhos antigos eram mais generalistas, ou seja, em relação aos médicos, essa visão mais generalista, né, tratava de tudo, né, o médico era de tudo. Hoje a gente sabe que tem especialistas em várias áreas, a gente vai acompanhando isso principalmente agora nesse período da pandemia, né, quando temos aí várias figuras importantes na discussão do vírus. A gente sabe também que muitos médicos estão sendo importantes nesse período, mas eles não têm a mesma formação, conhecimento científico para essa questão. E a mesma coisa também da educação. Antes era um professor de várias áreas. Hoje nós temos cada vez mais especialistas em cada área, né? Eu sou professor de sociologia. Eu não consigo desenvolver uma boa aula de química ou de física, mas contribuo dentro da formação de vocês com conteúdo de sociologia. São formas para a gente observar esse trabalho cada vez mais específico. E aqui, percebendo essa contextualização aqui, a gente vai percebendo que a gente aprofunda ainda mais no conhecimento, a gente aprofunda também na leitura também das relações de trabalho. E aqui, para essa interpretação nossa, a gente vai perceber que essas mudanças que vinham ocorrendo na sociedade, para Durkheim, precisava ter um olhar também maior sobre essa especialização do trabalho. Cada um estava se tornando responsável por uma parte mais específica do que estava sendo produzido. Nessa proposta, a gente vai trazer exemplos diversos para a gente refletir aqui em questão. É para a gente entender essa contextualização aqui de como mudou a questão da especialização do trabalho. E aqui para Durkheim, o trabalho poderia, portanto, ser capaz de integrar muito mais as pessoas à medida que se especializava, ou seja, tornando o corpo social sadio e forte novamente. Mas, claro, desde que as relações de trabalho e economia não fossem construídas no puro egoísmo ou interesse individual, o que poderia desvirtuar o trabalho como fator de grande potência de coesão social, gerando um novo processo de adoecimento social, anomia social que nós estamos chamando a atenção. Então, para Durkheim, compreendia a coesão social como algo a ser construído coletivamente, não como algo instituído de cima para baixo, um decreto de lei ou qualquer outro tipo de imposição, demonstrando ser imprescindível o estudo constante sobre a sociedade e as relações sociais. Por isso, a importância do olhar e da leitura da sociologia. Aqui a gente vai percebendo o olhar do método sociológico de Durkheim numa observação da sociedade, como esse corpo social, entendendo esse corpo e também contribuindo para guiar a sociedade nesse olhar do funcionalismo social, essa linha metodológica de Durkheim. Atividades. Peço a vocês que leiam atentamente o texto a seguir, quais as principais profissões do futuro, para que a gente possa contextualizar a questão que segue. Com a leitura acima, podemos perceber que o texto faz. Para essa questão, é importante a gente perceber aqui como levamos a reflexão sobre a especialização dentro do mercado de trabalho, as relações de trabalho, para entender também sobre essa solidariedade orgânica no olhar de Durkheim, para compreender aqui a questão
das mudanças e das transformações da sociedade contemporânea. E aqui a gente vai perceber que dentro das mudanças, das necessidades, das novas necessidades do consumo, há um processo também da mudança da especialização do mercado de trabalho. Então, aqui a gente tem essa problemática, né? Porque cada vez mais que a gente percebe as mudanças na sociedade, a gente precisa de pessoas com mais aprofundamento em determinadas áreas, ou seja, se especializando no mercado de trabalho para se adaptar também diante esse processo, né? Tem essa ligação ao novo mercado de consumo que for colocado. Questão 2. Em relação ao conceito de solidariedade social, presente no PET dessa semana, marca a opção errada, enquanto a solidariedade orgânica. Então, nós estamos falando da solidariedade orgânica. Vamos contextualizar. A solidariedade orgânica está presente nas sociedades mais complexas, capitalistas, onde tem aí o desenvolvimento das relações sociais, da divisão do trabalho, numa relação mais específica, onde cada vez mais estamos interagindo com diversas pessoas, mesmo não as conhecendo, mas dentro de um processo que interliga com as instituições sociais, que envolve desde a religião, a ciência, a política, a família e entre outras questões. Então aqui a gente tem que problematizar e sempre lembrar que, diferente da solidariedade mecânica, onde nós temos as relações sociais intensificadas de uma forma mais simples, simplificada, onde a divisão do trabalho, as relações sociais são mais simples, nós vamos perceber aqui um ponto já importante, contrário, para a gente analisar essa questão. Então, pessoal, peço que vocês fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.